Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando, hoje dia 12/6, sábado, mais um fim de semana aí, graças a Deus. Vamos ao tema de hoje, Supercultura, publicado no Livro da Esperança, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 17, e também no Reformador, de março de 1964, página 64. Vamos ao tema. Ele é baseado na passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, e diz o seguinte: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e a revelaste aos pequeninos. Vamos lá, supercultura. Alfabetizar e instruir sempre. Sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. A intelectualidade requintada entretece lauréis à civilização, mas por si só não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. A supercultura monumentalizou cidades imponentes, estabeleceu os engenhos que as arrasam. Levantou embarcações que se alteiam como sendo palácios flutuantes e criou o torpedo que as põe a pique. Estruturou asas metálicas poderosas que em tempo breve transporta o homem através de todos os continentes e aprumou o bombardeiro que lhe destrói a casa. Articulou máquinas que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico e não impede a obsessão que comumente decorre do ócio demasiado. Organizou hospitais eficientes e, de quando em quando, lhe superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos, enfileirados por ela própria nas lutas de extermínio. Alçou cirurgia às inesperadas culminâncias e aprimorou as técnicas do aborto. E ainda agora realiza incursões a pleno espaço, nos albores da astronáutica, e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelos foguetes balísticos. Iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento. Burilemos os sentimentos sem desprezar o raciocínio. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade, nem o óleo do coração. A inteligência sem moral, ela é extremamente complicada. Porque a gente vê aqui, quantas coisas o Emmanuel, ele nos fala aqui, por exemplo, dos navios. A gente vê hoje embarcações, os gigantescas, muito grandes, mas as próprias embarcações hoje também são navios de guerra. Se criaram navios de guerra. E se criou os mísseis que levam a pique, que afundam essas embarcações. Você vê que a mesma inteligência que construiu os navios para que o homem pudesse atravessar os oceanos, criou também o navio de guerra, que é uma distorção moral já. E os mísseis que vão destruir esses navios. A inteligência, gente, ela é fabulosa em todos os aspectos, mas ela, se usada sem a moral, ela tende a destruir a humanidade. Eu estava lembrando aqui também dos aviões que o Emmanuel nos fala. Hoje, nós atravessamos daqui da América do Sul para a Europa, vamos aqui para a América Central, vamos para a Ásia, para a América do Norte, vamos para a África.
questão de horas, o que demoravam semanas, muitas vezes, de navio. Vamos aqui do Brasil, por exemplo, de uma ponta ao outro do Brasil em questão de horas, e demorávamos dias para ir de carro. Ou, antes do carro ser inventado, a cavalo, a pé, eram meses caminhando. Mas esses aviões, que nós lembramos aqui do nosso querido Santos Dumont, o inventor do avião, que os brasileiros muitas vezes não respeitam, né? não prestam homenagens a essa pessoa especial que foi Santos Dumont. Esses aviões foram utilizados na Primeira Guerra Mundial para bombardear pessoas. Na Segunda Guerra Mundial fizeram muitas mortes com isso, e é utilizado até hoje com os caças, com esses aviões. Lembremos que a bomba de Hiroshima e Nagasaki foi jogada através de um avião. O avião foi um invento que beneficiou a humanidade e, ao mesmo tempo, hoje é utilizado para prejudicar, para destruir. Então, a inteligência, ela é neutra. Ela precisa ser controlada pela moral, porque senão fica muito difícil. E a gente vê, por exemplo, nos hospitais. Se criou hospitais que muitas vezes ficam lotados de pessoas enfermas, muitas vezes que sofrem atentados a tiro, a faca, tudo invenções do homem, que tiram a vida. Nós estamos hoje com os hospitais lotados por causa da questão da Covid. E a gente vê nos noticiários os escândalos de governadores e prefeitos que desviaram a verba que foi encaminhada para ser utilizada no combate ao Covid, para, por exemplo, abrir mais leitos, para se fazer hospitais de campanha, e o dinheiro foi roubado. O mesmo indivíduo que criou o hospital, que criam os hospitais, que gerenciam os hospitais, se apoderam desse dinheiro e roubam. Os que são políticos deveriam cuidar do bem-estar do povo, usam as suas inteligências para desviar para a corrupção. Em quantas coisas foram inventadas no mundo e prejudicam, pela utilização equivocada da inteligência, a própria humanidade? Quantas? A mesma inteligência que cria o remédio, cria o veneno. Então a gente tem que ter cuidado com tudo isso. Precisamos usar a nossa inteligência, que é um patrimônio que Deus nos ofertou, que nos permitiu desenvolver, sempre balizado pela moral. E qual é a moral? A moral do Cristo. Pela moral do Cristo. Porque a inteligência pura, ela é muito complicada. Os cientistas levaram o homem ao espaço. E a gente sabe que, em boa parte daí, ficou-se levando pessoas, criando estruturas no espaço para tentar levar vantagem de guerra. Mísseis balísticos de cima para atacar. É a mesma inteligência. A inteligência é neutra, gente. Ela precisa ser comandada pela moral. Se não tiver o comando da moral, a inteligência ela pode se tornar extremamente nociva. E isso é muito complicado. Que utilizemos a nossa inteligência agora para fazer um belo raciocínio sobre isso. E é interessante a frase que o Emmanuel termina aqui, ó, que eu achei muito bonita, quer ver? Iluminemos o raciocínio, o pensamento, sem descurar do sentimento, que tem a moral por trás. Burilemos o sentimento, sem desprezar o raciocínio. Porque também, quem tem sentimento, muitas vezes só sentimento, não tem inteligência para pensar, envereda para o caminho errado.
Tem que ter um equilíbrio, o que os espíritos falam, né? As duas asas, da inteligência e da moral. Um pássaro, se tiver com uma asa quebrada, ele não voa, ele fica rodando. Ele precisa das duas para alçar voo. E nós também. Precisamos da moral e da inteligência para alçar voo a mundos melhores, a condições espirituais melhores. Então, vamos à nossa prece para que possamos encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, dê seu like, compartilhe com seus amigos, bote nas suas redes sociais, nos ajude a fortalecer esse canal, né, que é um canal de reflexões matinais, de levar a palavra do Cristo às pessoas. É o que nós pedimos todas as manhãs, né? Se puder, você se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, tem escrito assim embaixo, inscrever-se. Clique ali e tem um sininho. Clique no sininho que você vai receber notificações todas as vezes que um vídeo for ao ar. E aí você vai poder nos acompanhar de mais perto. Ficamos por aqui. Que Jesus possa abençoar as nossas vidas, abençoar o nosso dia de hoje. E até amanhã, se Deus quiser.